Nessa aula eu vou te passar uma estratégia mais avançada, então não importa se você é iniciante, que mesmo assim eu vou explicar desde o zero, e também não importa se você é mais avançado, eu vou ter que explicar desde o zero aí para você começar a entender e não ter nenhum tipo de dúvida no caminho. Então se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, @willtrader1, porque é lá que eu consigo tirar qualquer tipo de dúvida que você tiver. Então vamos aqui continuar o conteúdo sem enrolação. Primeiramente, antes de a gente aplicar a estratégia, a gente tem que saber o que é os domínios do gráfico. Aonde ficam os domínios. Então vamos aqui fazer uma breve explicação para quem é novo aqui no conteúdo e não sabe o que são os domínios. Então toda vez que a gente tiver uma reversão, então reverteu de vela verde para vela vermelha, a gente tem uma reversão. Reverteu de vela vermelha para vela verde, a gente tem outra reversão. Toda reversão a gente vai sempre pegar a primeira vela dessa pernada. Então primeira vela após a reversão. Então aqui, primeira vela vermelha. Toda vez que a gente tiver uma reversão aqui, acabou esse movimento de venda e começou esse movimento de compra, a gente pode fazer a marcação dessa primeira vela aqui, dessa pernada. Então vai ser sempre fazer isso. Antes de mais nada, fazer uma identificação das reversões, porque para quem é iniciante pode gerar alguma dúvida. Então reverteu de vela verde para vela vermelha, essa daqui vai ser a nossa primeira vela vermelha que a gente vai trabalhar. Reverteu de vela verde para vermelha, a gente vai trabalhar com essa vela aqui. Reverteu de vela verde para vermelha, vamos trabalhar com essa. Reverteu de vermelha para verde, a gente vai trabalhar com essa vela aqui. Reverteu de vermelho para verde, a gente vai trabalhar com essa vela aqui. A gente pode trabalhar todas as velas da reversão. Então aqui, reverteu, podemos pegar essa vela. Reverteu de novo, podemos pegar essa vela. Reverteu de novo, pegamos essa vela. Reverteu de novo, podemos pegar o domínio dessa vela também, e assim sucessivamente. A gente tem que saber que toda vez que a gente for pegar uma reversão, a gente vai ter que identificar o domínio. Primeiro passo, a gente conseguiu identificar uma reversão. O segundo passo é o que? Encontrar aqui aonde fica o domínio. E o domínio vai ficar sempre na abertura. Então, se for uma vela vermelha, você vai marcar na parte de cima. Então, vamos marcar o domínio da vela vermelha. Aqui a gente tem de vela vermelha, a gente teve a reversão. Teve a reversão aqui de vermelho para verde. Agora a gente vai marcar o domínio de compra. Então, aqui é domínio de compra. Reverteu de vermelho para verde. Vamos marcar aqui, ó, domínio comprador. Reverteu de vermelho para verde. Vamos marcar domínio comprador aqui também. Reverteu de verde para vermelho. Aqui a gente tem domínio de venda. E a marcação de domínio é sempre na parte da sua abertura. É muito importante lembrar isso, porque se você fizer a marcação errada, não pode marcar no fechamento da vela. Por exemplo aqui, o fechamento da vela vermelha fica bem na parte de baixo, só que a abertura fica na parte de cima. E na vela verde é ao contrário, então cuidado para não embolar. Então aqui a abertura da vela verde vai ficar na parte de baixo e não na parte de cima. Na parte de cima aqui, ó, é o fechamento e a parte de baixo é a abertura. Então a abertura da vela verde fica na parte de baixo e a abertura da vela vermelha fica aqui na parte de cima. Pronto, conseguiu identificar isso? Você já está caminho andado para a gente poder fazer a nossa estratégia. Então aqui, vamos aqui procurar mais alguns exemplos para não ter nenhum tipo de dúvida. Reverteu de vermelho para verde, podemos marcar esse domínio. Então o domínio aqui é comprador. Reverteu de verde para vermelho, a gente pode marcar o domínio, que aqui é domínio vendedor. Agora vamos avançar um pouquinho a mais no conteúdo. A gente não vai marcar somente o domínio do corpo. A gente vai marcar o domínio do pavio e o domínio do pavio da vela anterior. Então a gente marca o domínio do pavio aqui, já que é uma vela vermelha, a gente sabe que o pavio dessa vela tem a ação dos compradores. Porque se você colocar o tempo gráfico menor, já que a gente opera no minuto, o fractal do preço, então o tempo gráfico menor desse 1 minuto, então por exemplo 5 segundos, se você olhar nos 5 segundos, o pavio dessa vela vai ter a ação dos compradores. Então aqui no 1 minuto, esse aqui é pavio, isso aqui é uma retração. Só que no gráfico de 5 segundos, você vai encontrar velas verdes aqui dentro. Então aqui dentro desse pavio, a gente tem a ação dos compradores. E se a gente tem a ação dos compradores, na ponta desse pavio, a gente pode fazer a marcação de domínio comprador. E o pavio da vela anterior, a gente sabe que é o quê? É venda, porque se você colocar um tempo gráfico menor, então aqui no gráfico de 1 minuto é um pavio de retração. Só que no gráfico de 5 segundos, por exemplo, aqui dentro desse pavio vai ter várias velas vermelhas. Então a gente faz aqui, ó, na ponta desse pavio tem a ação dos vendedores. Então aqui a gente pode marcar um domínio vendedor. Só que sempre que acontecer isso daqui, ó, quando o pavio da primeira vela do movimento for maior que o pavio da vela anterior, aqui não vai ser mais domínio de venda, passa a ser um domínio de compra. Então aqui vai virar um domínio comprador. Tá aqui, ó, domínio de compra. Ah, mas estou com dúvida ainda. Não sei identificar o domínio quando é maior, quando é menor. Já tem vídeo no canal explicando. Então volta algumas aulas anteriores
para você conseguir fazer a marcação de domínio. Eu vou ser breve aqui nessa marcação de domínio, porque eu sei que muita gente aqui do canal já sabe. Mas aí você que é novo, vou fazer uma breve explicação rapidinho. Sempre que a gente tiver a vala da reversão, a gente vai marcar o corpo, o pavio e o pavio da vala anterior. Se não tiver pavio, você não precisa marcar o pavio. Teve a reversão, a gente sabe que isso daqui é domínio de compra aqui na sua abertura. E o pavio, a gente sabe que tem domínio de venda, porque todo o pavio da vela verde tem ação dos vendedores. E o pavio da vela anterior, já com uma vela vermelha, a gente sabe que tem ação dos compradores. Então o domínio dessa vela, a ponta do pavio, vai ser representado pelos compradores. Só que nesse caso é realmente um comprador, porque o pavio da primeira vela não foi maior. Então aqui realmente é do comprador. Então vai ficar como a nossa marcação? A abertura vai ficar de compra, o pavio vai ficar de venda, porque toda a vela verde, o pavio tem a ação dos vendedores. Então aqui no tempo gráfico menor tem a ação dos vendedores, tem velas vermelhas no tempo gráfico menor, a gente opera no minuto. Mas no gráfico fractal, no gráfico menor de 1 minuto, qualquer gráfico que esteja menor que 1 minuto, por exemplo, 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, você vai observar que nesse pavio de retração no minuto aqui, no fractal do preço, vai ter aqui velas vermelhas. Aqui na vela vermelha, a gente sabe que o pavio dela tem ação dos compradores, porque como eu falei, no fractal do preço, aqui tem ação dos compradores, vai ter velas verdes dentro desse pavio. Então aqui ó, tem ação dos compradores. Se o pavio da primeira vela do movimento, da reversão, for menor do que o pavio anterior, a marcação vai ficar normal, a marcação vai ficar exatamente assim. Aqui vai ficar domínio de compra, aqui no pavio da vela verde vai ficar domínio de venda, e aqui no pavio da vela vermelha vai ficar domínio de compra normalmente. Só que o outro exemplo vai ficar o quê? Aqui a gente tem uma reversão, aqui no corpo vai ficar o domínio de venda normalmente. O domínio do pavio, ó, da ponta do pavio, a gente sabe que tem a ação dos compradores, porque toda a vela vermelha, a ponta do pavio, tem a ação dos compradores, que eu lembro que eu falei, no fractal do preço menor, no fractal do minuto, gráfico de 10 segundos, 5 segundos, você vai ver aqui velas verdes. Então essa retração aqui são velas verdes do tempo gráfico menor. E aqui o pavio da vela anterior, aqui seria a ação dos vendedores. Porque se você colocar no tempo gráfico menor, aqui vai ter ação dos vendedores. Só que como a primeira vela do movimento deixou um pavio maior, deixou uma pressão maior, aqui não vai ser mais domínio de venda. Aqui passa a ser um domínio comprador. Então essa que vai ser a diferença. O domínio básico do gráfico são esses dois aqui. É óbvio, tem mais. Só que de início, só pega esses dois para facilitar a sua vida. Então qual que vai ser o primeiro? O primeiro é onde o pavio da primeira vela do movimento é menor do que o pavio da vela anterior. Então o pavio da vela anterior é maior referente ao pavio da vela atual. E aqui é o contrário. O pavio da vela atual, o pavio da primeira vela do movimento, é maior do que o pavio da vela anterior. Ele conseguiu fazer uma superação de pavio. Então, nesse caso, aqui vai ficar diferente. Nesse caso aqui, como a vela era vermelha, tem a ação dos compradores no pavio. Na ponta do pavio, tem a ação dos compradores. Só que como aqui não tem uma pressão maior, esse pavio da primeira vela não deixou um pavio maior, aqui vai continuar sendo compra. Vai ser domínio comprador. Só que nesse caso, como eu falei, aqui é diferente. Porque o pavio dessa primeira vela do movimento conseguiu fazer uma superação de pavio referente ao pavio da vela anterior. Ela deixou uma pressão maior, deixou um pavio maior. Então aqui não vai ser mais domínio de venda, aqui vai ser domínio de compra. Pronto, sabendo disso, daqui é o simples, é o básico, todo mundo consegue identificar. Vamos dificultar um pouquinho mais. De novo, se você não conseguiu entender aonde marca os domínios corretamente, volta o vídeo várias vezes. E também, se você quiser, já tem vários vídeos no canal que eu explico detalhadamente a aula inteira como procurar os domínios no gráfico e fazer as marcações corretamente. Então agora que você sabe fazer a marcação de domínio, o que a gente vai observar? A gente vai observar basicamente o que? A gente identifica aqui o domínio, então teve a reversão, a gente pode marcar o domínio da primeira vela do movimento. Na sua abertura, a gente tem domínio comprador. Na ponta do pavio dessa primeira vela do movimento, a gente sabe que tem a ação dos vendedores, porque a gente sabe que no tempo gráfico menor vai ter ação dos vendedores. Então na ponta desse pavio tem a ação dos vendedores. E o pavio da vela anterior fica domínio comprador, porque quem está na ação desse pavio aqui são os compradores. Então o domínio dessa vela é um domínio comprador. Aí o que a gente vai esperar? O rompimento e o falso rompimento. Isso aqui é um sweep de preço. O sweep de preço é basicamente uma manipulação do mercado. Sabe o suporte e resistência que você aprendeu? É basicamente isso. Então aqui a gente teve um suporte e resistência, onde o Big Player induziu todo mundo a comprar aqui e induziu todo mundo a vender aqui. É basicamente isso. Nesse caso, a gente vai observar os domínios, esses domínios do corpo, do pavio e do pavio da vela anterior. Isso aqui vai ser uma manipulação do preço. Então o Big Player vai estar induzindo todo mundo a comprar nessa região aqui
desse domínio. Aí que tá a parada, a gente vai entrar a favor do Big Player e nunca contra o Big Player, porque o Big Player é basicamente isso. Todo movimento aqui de consolidação, de suporte e resistência, pode ser também linhas de tendência, figuras gráficas, bandeiras, qualquer coisa, é movimentação de indução de liquidez. Liquidez é o que move o mercado. E o Big Player só consegue fazer dinheiro quando alguém está perdendo. Então ele tem que gerar liquidez. Gerando liquidez, ele consegue movimentar o mercado. Então o resumo do mercado é liquidez. Então a liquidez é o que move o mercado. Então o Big Player, para ele poder ganhar, ele vai ter que estopar alguém. Alguém vai ter que perder, em palavras mais simples, para ele estar podendo ganhar. Então aqui a gente vai entrar a favor do Big Player. A gente não vai operar que nem sardinha aqui. E o que seria operar que nem sardinha? O Big Player, lembra que eu falei? Ele faz uma manipulação, ele faz uma armadilha. Aí todo mundo no suporte e resistência, todo mundo aí do YouTube, ensina que você tem que pegar uma compra quando bater no suporte, e você tem que pegar uma venda quando bater na resistência. Aí você pode até fazer algumas operações aqui e sair lucrativo, mas como eu falei, você vai estar operando na sorte, porque isso daqui é basicamente uma manipulação do preço, indução para o Big Player poder te estopar, poder gerar liquidez para o mercado, para ele poder estopar e conseguir ser lucrativo. Porque para ele ser lucrativo, alguém vai ter que perder dinheiro. É basicamente assim que o mercado funciona. Então aqui vai ser a mesma coisa. Em vez de a gente entrar a favor aqui da sardinha, a gente vai entrar a favor do Big Player, de quem realmente move o mercado. Então aqui é basicamente isso, a gente encontra aqui os domínios do gráfico. Teve a reversão, encontramos o corpo, que tem domínio comprador, o pavio, que tem domínio vendedor, porque a gente sabe que toda a vela verde, o pavio dela representa a venda. E a gente sabe que o pavio da vela anterior a gente também pode fazer a marcação de domínio. A gente marca domínio comprador. E por que domínio comprador? Porque essa vela é uma vela vermelha e todo o pavio da vela vermelha a gente tem domínio de compra. Aí a gente vai esperar a manipulação do Big Player. A gente esperou induzir, aí ele faz o que? Basicamente, a gente espera o rompimento e o falso rompimento. Quando ele faz isso, a gente já tem uma operação de compra para fazer. Vai ser isso que você vai ter que encontrar. Aí é óbvio, você vai poder colocar mais confluências. Só que o básico dessa estratégia é basicamente isso. Você ir a favor aqui do Big Player. Por exemplo, exatamente aqui. A gente tem um domínio de venda, que a gente encontrou aqui a reversão. Reverteu de vela verde, reverteu aqui para vela vermelha. Temos uma reversão. O primeiro passo a gente já conseguiu identificar. Então o primeiro passo aqui é identificação, uma reversão. Conseguiu fazer isso? Já está meio caminho andado. Agora a gente vai fazer a marcação de domínio. E aonde vai ser a marcação de domínio? A gente sabe que para marcar o domínio é a primeira vela do movimento e tem que ser o corpo da sua parte da sua abertura, o pavio e o pavio da vela anterior. Pronto, é basicamente isso que você encontrar. Identificar uma reversão, primeiro passo. Segundo passo, marcar os domínios. E nesse domínio vai ser o que? A primeira vela do movimento, na parte do seu corpo, na parte da sua abertura, o pavio e o pavio da vela anterior. Vamos ressaltar aqui, identificamos a reversão, primeiro passo, podemos fazer aqui, ó, identificamos a reversão. E aonde é a reversão? Vela verde para vela vermelha, pronto, identificamos a reversão. Segundo passo, marcar os domínios. Mas como que marca o domínio? É a primeira vela do movimento, então aqui, essa vela aqui é a primeira vela do movimento da venda. Marcar o corpo na parte da sua abertura, então a abertura da vela da venda sempre vai ficar na parte de cima, e se fosse na vela de compra, a abertura sempre ficaria na parte de baixo. Agora vamos marcar aqui o pavio. Marcamos o pavio, a gente sabe que aqui é domínio de compra. E por que domínio de compra? Porque todo o pavio da vela vermelha tem ação dos compradores. Lembra que eu falei? Não se esqueça disso. Aqui no tempo gráfico menor vai ter ação dos compradores nesse pavio aqui. Então aqui tem domínio de compra. Agora vamos marcar aqui o pavio da vela anterior. O pavio da vela anterior, como que é uma vela verde, a gente vai marcar aqui domínio de venda. Porque quem está na ação desse pavio são os vendedores. Só que a gente vai identificar. Se essa vela aqui, a primeira vela do movimento, se ela deixar um pavio maior, aqui vai modificar. Se ela deixasse um pavio menor, não iria modificar. Aqui seria sim um domínio de venda verdadeiro. Mas como deixar uma pressão maior, o pavio dessa primeira vela deixou um pavio maior, aqui não vai ser mais domínio vendedor. Aqui vai ser um domínio comprador, porque deixou uma pressão maior. Então o pavio dessa vela deixou um pavio maior, superando o pavio da vela anterior. Então aqui não vai ser mais domínio de venda. Aqui passa a ser um domínio comprador. Aí lembra que eu falei, a gente vai esperar a indução do Big Player. O pessoal que opera suporte e resistência, ele ia encontrar aqui uma resistência, porque resistência, primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, o quarto toque você poderia operar, o terceiro toque, não lembro muito bem, mas acho que era o quarto toque, se eu não me engano. Aí o quarto toque você poderia pegar a sua operação. Aí você pegou a operação de venda,
tomou esse rompimento. Pegou o pullback, tomou esse rompimento novamente. Então é por isso que o price action, suporte e resistência não funciona. Porque eu já vou falar aqui, isso aqui é um conteúdo mais avançado que você não vai ver em qualquer canal no YouTube. Isso aqui eu só tive acesso a um mentor. Eu já fiz várias mentorias, mas apenas um mentor, que ele opera tanto OB quanto Forex, que ele me ensinou isso. E eu tô passando aqui gratuitamente para vocês. Muita gente fala que o mercado de OB não tem aqui big player, não tem instituições, não tem nada disso, tudo mentira. Mas, na verdade sim, tem, o buraco é muito mais a fundo do que você pensa. Não é só marcar aqui um nível de suporte e resistência, fazer operação que você vai achar que tá ganhando. Isso é o que os gurus te ensinam, tá todo mundo te iludindo que você tem que fazer essa marcação. Suporte e resistência aqui, vai operar vendido, toma o rompimento quando você vai operar vendido aqui e toma o rompimento também quando você vai operar o pullback. Então não faça isso, isso aqui é basicamente uma manipulação do big player. Ele tá literalmente fazendo armadilha. Venda aqui, sim, venda aqui, ó. Bom, pode vender aqui. Aí você vende, toma stop. Você compra aqui no pullback, porque falaram que tem que comprar no pullback. Aí você vai lá e toma outro stop. Aí se você já tomou 2 stop logo em seguida, aí seu emocional vai abalar e você vai começar a perder muito dinheiro. Então é basicamente você observar isso. Você não precisa saber que isso aqui é um movimento de indução. É só você observar os domínios do gráfico, observar também o rompimento e depois observar aqui o falso rompimento. Então rompeu e devolveu o rompimento. Aqui a gente já sabe que o mercado conseguiu induzir ali, capturou as liquidez para uma leitura mais avançada, capturou a liquidez, devolveu aqui o rompimento. A gente pode fazer uma operação de venda a favor aqui do big player. A gente não está operando a favor da sardinha, a gente está operando em quem manda o mercado, em quem move aqui o mercado, porque é o jeito mais inteligente de fazer a sua operação. Pronto, descobriu isso? Aí sim você pode colocar mais confluências na sua análise. E o que seria mais confluência? Por exemplo, pressão aqui vendedora, porque esse pavio conseguiu superar o pavio da vela anterior, temos mais leitura de venda. Se, por exemplo, essa vela aqui de compra estivesse rejeitando alguma pernada de compra aqui, ó, a gente tem uma vela de compra, tem que ser a primeira vela do movimento da compra, então teve aqui, ó, primeira vela do movimento da compra, o pavio já conseguiu rejeitar. Então, se o pavio já rejeitou, temos fraqueza na compra, força na venda, que o mercado conseguiu conectar aqui com a força de venda, pressão de venda, leitura muito forte para julgar essa vela de venda aqui. Mas lembra que eu falei, o cenário básico é você conseguir observar os domínios, conseguiu romper e conseguiu devolver, aí sim tá caminho andado, aí é só colocar mais confluência a seu favor que vai dar muito certo para você. Então é basicamente observar somente isso, observar a indução do big player, observar aqui o rompimento e o falso rompimento das suas marcações de domínio. E um ponto muito interessante também é que esse rompimento, ele tem que fazer o rompimento por completo do domínio. Não pode ser no futuro, tem que ser logo de uma vez. A gente tem a marcação de domínio, o corpo, o pavio e o pavio da vela anterior. Ele conseguiu romper tudo. Sim, conseguiu romper tudo. Só que a próxima vela não voltou. Então aqui você não pode fazer a operação. Sempre tem que ser isso, rompimento e a próxima já volta. Tipo aqui, a gente teve a reversão de vela verde para vela vermelha. Para quem não sabe, essa vela aqui tá no gap. Vamos fazer tudo certinho aqui. Então a gente vai fazer a marcação aqui. Para quem não sabe, como você vai conseguir ler o gap? Basicamente, observa essa vela aqui. Observa também a abertura dessa vela. Se o fechamento não tiver alinhado, ó, se a gente for ver, o fechamento dessa vela foi aqui embaixo. Só que a abertura dessa vela atual foi aqui em cima, então tá errado. A gente faz aqui a marcação, a abertura dessa vela, e se tiver para fora aqui, tá errado. Nasceu com um gap, você faz uma correção ou um preenchimento. Aqui nesse caso, essa vela não terminou vermelha, porque o fechamento dessa vela foi aqui embaixo e a abertura dessa vela foi aqui em cima. Tem que fazer esse alinhamento, onde a abertura e o fechamento fica no mesmo ponto. Então a gente só vai fazer isso, a gente vai jogar aqui a abertura da vela. Para o fechamento ficar alinhado, ela vai ter que ser verde. Então aqui teve o fechamento, teve a abertura. Essa vela aqui, ela conseguiu cobrir certinho e fez aqui em simetria a abertura junto com o fechamento. Aí sim, você conseguiu fazer a correção do gap com sucesso. Então essa vela aqui não é uma vela vermelha. Essa vela aqui é uma vela verde. E como a gente vai fazer a marcação de domínio? A gente vai marcar o corpo. Então marcamos o corpo, tem domínio comprador. A gente pode marcar o pavio. E nesse pavio a gente sabe que tem domínio vendedor, porque toda vela verde, o pavio dela tem ação dos vendedores. E também a gente pode marcar o pavio da vela anterior, que tem ação dos compradores. Nesse caso, a gente conseguiu tocar um pavio em simetria. Deixa eu ver melhor aqui, ó. Conseguiu tocar um pavio em simetria. Se conseguiu tocar um pavio em simetria, aqui não tem marcação de domínio. Aqui esquece, que aqui é uma retirada de pavio. Eu não vou entrar nesse assunto nessa aula, mas para quem já sabe, retirada de pavio não tem como fazer a marcação de domínio, porque é como se fosse aqueles dois pavios ali não existisse mais. E se não existe mais, não tem por que fazer a sua marcação. Aqui a gente encontrou o exemplo certinho, fez aqui vela vermelha, vela verde, conseguiu fazer essa reversão.
Primeiro passo já conseguimos fazer, que é encontrar a reversão. O segundo passo é encontrar aqui os domínios. O domínio do corpo, então o domínio aqui é de compra, então o domínio da primeira vela do movimento é de compra. O domínio do pavio é de venda, porque toda a vela verde, o pavio dela tem ação dos vendedores, e o pavio da vela anterior tem ação aqui dos compradores, porque toda a vela verde a gente sabe que tem ação dos compradores, tem ação dos compradores aqui, ó. Porque a gente sabe que tem ação dos compradores nessa vela vermelha. Então no pavio da vela vermelha a gente sabe que tem ação dos compradores, e no pavio da vela verde a gente sabe que tem ação dos vendedores, por isso que é domínio de venda, e aqui é por isso que é domínio de compra. E aqui nesse caso fez exatamente o que eu queria dizer. Aqui essa vela conseguiu romper, só que essa vela aqui conseguiu romper por completo, e depois aqui essa próxima vela conseguiu devolver. Nesse caso tá errado, isso aqui não é um sweep de preço, isso aqui não é um falso rompimento. Aqui tá errado porque tem que ser uma vela por completa, romper tudo de uma vez. Aqui no caso, essa vela só rompeu o domínio do corpo, e essa vela aqui só rompeu esses dois domínios do pavio. Não pode ser isso, tem que ser uma vela por completa, rompendo tudo de uma vez. Então conseguiu romper tudo de uma vez, e a próxima vela já voltou aqui, aí você pode fazer a sua operação. E nesse que já voltou, ele tem que fazer aqui a volta no domínio de compra. Então se rompeu aqui vermelho, ele tem que fazer aqui a vela verde, voltando para o domínio de compra. Pode ser o domínio do corpo e pode ser o domínio apenas aqui do pavio, que já é válido para você fazer a sua operação. Aqui teve certinho, ó. Fez aqui uma reversão, então fez vela verde e fez vela vermelha. Fica atento com gap. Teve um pouquinho, mas aqui não influenciou. Então aqui a gente vai marcar que a gente conseguiu identificar a reversão, e vamos marcar agora a marcação de domínio. O domínio dessa vela vermelha, a gente sabe que tem a ação dos vendedores. O domínio da ponta do pavio dessa vela vermelha, a gente sabe que tem a ação dos compradores, porque no tempo gráfico menor, esse pavio aqui tem a ação dos compradores. Agora vamos observar o pavio da vela anterior. O pavio da vela anterior, a gente sabe que é domínio de venda, porque na ponta desse pavio aqui tem a ação dos vendedores, porque no tempo gráfico menor, aqui tem a ação dos vendedores. Aí aqui no futuro, quando consegue romper para cima, e a próxima já consegue devolver, já consegue ou romper o domínio da venda, o pavio, ou o domínio da venda aqui do corpo, já é aqui o nosso sweep de preço. Então conseguiu romper, conseguiu devolver, aqui é uma manipulação no mercado, ele vai aqui descer. A próxima vela a gente pode jogar uma venda aqui, dependendo do contexto novamente. Aqui não teve contexto de fazer uma venda, porque não teve nenhum tipo de padrão de continuação. Então aqui não teve nenhuma pressão de venda, aqui vamos ver se teve uma rejeição. Essa vela verde, o pavio dela tem que estar rejeitando alguma compra. Vamos ver, não rejeitou nenhuma compra. A gente não tem referência para observar se ele conseguiu fazer uma rejeição. Então aqui nesse cenário não tem operação. É por isso que aqui você não pode pegar aleatoriamente. Muita gente aqui no YouTube ensina várias coisas, vários setups. Só que eu vou falar aqui para você, 99% não funciona, porque tá utilizando somente aquela coisa, não tá utilizando com mais confluência, não tá utilizando com mais nada, só tá utilizando isoladamente, e nada isoladamente funciona. Aqui, como eu falei, é um conteúdo mais avançado que você não vai ver em nenhum conteúdo aqui no canal, porque não tem nenhum tipo de conteúdo aqui gratuitamente no YouTube sobre esse operacional, sobre essa estratégia, porque essa estratégia é uma estratégia de Forex, não é nem para OB. E a estratégia dá para utilizar junto com a OB, porque a leitura de Forex vai te deixar mais ligeiro no OB. Então muita gente, ele vai operar o suporte e resistência aqui, por exemplo, opera o suporte e resistência, aqui a gente tem uma marcação de resistência, aí quando conseguir tocar, pega uma venda. Conseguiu fazer o pullback, pega uma compra. Aqui você já tomou 2 loss. É por isso que você consegue entender o motivo do seu loss e o motivo do seu gain. Mas também não é só fazer isso daqui, ó. Conseguiu romper os domínios, conseguiu voltar, eu já posso pegar a venda aqui. Não, nada a ver. Eu sempre vou falar isso para você. Você tem que pegar sempre com mais confluências possíveis. Então aqui a gente tem domínio de venda, domínio vendedor. Aqui na ponta desse pavio a gente tem domínio comprador. E na ponta desse pavio aqui da vela anterior a gente tem domínio de venda. Essa vela assim conseguiu romper. Então conseguiu romper e a próxima já devolveu. Mas como eu falei, a operação não é somente isso. A gente pode adicionar mais confluência. A gente pode adicionar o que? A rejeição. Então aqui a gente tem aqui, ó, teve uma reversão de vela vermelha para vela verde. A gente sabe aqui, ó, que o pavio ou corpo, se tocar lá na frente é uma rejeição. Então, por exemplo, se não tocou, não é uma rejeição. Então essa venda aqui vai ser uma venda fraca porque não teve rejeição. A gente sempre opera com cor de vela, que é força versus fraqueza. Você sempre observa o movimento que tem força e sempre observa também o movimento que tem fraqueza. Os dois sempre andam junto para você ter uma operação muito mais segura. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse pavio e esse pavio conseguiu rejeitar. Se esse pavio conseguiu rejeitar, então o pavio do fechamento
ou o corpo conseguiu rejeitar o pavio ou o corpo, já há uma rejeição. Então tem rejeição na força compradora. Não tem força compradora, pelo contrário, tem fraqueza na compra. Aí consegue fazer sweep. Aí vamos supor, consegue fazer aqui uma pressão de baixa. E por que pressão de baixa? Porque o pavio dessa vela conseguiu superar o pavio da vela anterior. Então aqui a gente poderia pegar uma operação de venda. Aí também colocar mais confluência. Se já bateu no fundo, não pode pegar a operação, porque ela pode bater aqui, ela pode começar a retrair, porque já bateu no seu fundo. Cara, como eu falei, tem que colocar todas as confluências possíveis nas suas análises, porque muita gente fala, ah, não sei se funciona, muita gente no comentário vem falando, ah, você não aplica no gráfico real, como que eu vou saber se funciona ou não? Como você vai conseguir pegar aqui o conteúdo, sendo que você quer que opere aqui no gráfico real, no gráfico andando, sendo que 99% aqui do canal não consegue compreender nem aqui os conceitos básicos, então não adianta nada. E o que eu peço para você? Se você ainda tem dúvida se funciona ou não, vai lá no Instagram, @willtrader1 e vê os feedbacks dos meus alunos, vê os resultados dele. Estão tirando R$50, R$60, R$100, R$1.000, apenas com a terceira aula, quarta aula, quinta aula, assim sucessivamente. Aí não tá convincente ainda. Eu não acredito em você, Will. Aí infelizmente você não será bem-vindo aqui no canal. Eu peço que você saia do canal, porque aqui não vai ter conteúdo. Eu não quero te iludir, eu não quero te mostrar operações de R$1.000, não quero te mostrar operações de R$2.000, não quero te mostrar luxo, não quero te mostrar nada. Eu somente quero te mostrar o conceito. Aí você vai ter que ir na sua casa aí e começar a aplicar aqui no seu gráfico parado, porque é assim que você vai obter experiência própria e você vai conseguir tirar suas dúvidas. É por isso que dentro do curso você vai ter 30 dias do meu suporte para poder tirar qualquer tipo de dúvida, porque não adianta nada eu ali entrar no gráfico real, no gráfico andando, fazer as operações e você não entender absolutamente nada, ainda mais aqui no canal, porque muita gente aqui acha meu conteúdo muito difícil, porque aqui é um conteúdo, é um operacional que realmente funciona. Eu não estou ensinando a fazer uma marcação de suporte e resistência, eu não estou fazendo aqui que muita gente opera aí na lógica do preço que só opera setup, então não é isso, é um operacional muito mais fundamentado, tem leitura aqui de OB, tem uma leitura mais avançada de Forex, tudo aqui com confluência, para você ter uma melhor assertividade. Eu tô te entregando a faca e o queijo. Ainda tem muita gente que quer que eu coma o queijo, ainda por cima lava a faca. E esse pessoal aí que tá querendo isso, você é muito folgado, você não merece estar aqui no canal, você não merece receber esse tipo de conteúdo. É basicamente isso que você tem que observar. Observa aqui o gráfico parado, observa o padrão que eu tô te ensinando e vai aplicar no seu gráfico. Ah, não sei se funciona. Vai lá e testa, ué. Se você não tem nem capacidade de testar no seu próprio gráfico, imagina para conseguir tirar realmente lucro no mercado. Você não vai conseguir, desculpa, sinto muito, mas você não vai conseguir. E é por isso que eu falei, é por isso que dentro do curso tem suporte de 30 dias gratuitos para você poder tirar qualquer tipo de dúvida. Eu posso te ajudar em qualquer tipo de análise. Mandou análise ali, eu vou te responder. É basicamente assistir a aula, assistir o conceito, aplicar no seu gráfico e realmente conseguir observar qual que é a sua dúvida. Então não vou conseguir saber qual que é a sua dúvida. Você mesmo tem que observar a aula, ver qual que é a sua dúvida. Então não adianta nada você estar estudando ali e não saber qual que é a sua dúvida. Então o fator principal para o seu aprendizado é saber o que eu sei e o que eu não sei. É separar. O que eu posso perguntar para o Will? Aí vai lá no WhatsApp, tenta quebrar um pouquinho a cabeça antes de perguntar para mim. Aí se perguntar para mim, manda análise para mim que eu te respondo tranquilamente. Falo para você o que tá errado e falo para você o que tá certo. Eu tô trilhando o seu caminho. Então é basicamente isso. Pro pessoal aí que não quer acreditar que funciona, simplesmente saia do canal ou simplesmente vem aqui no gráfico e teste, porque eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tô simplesmente aqui dando conteúdo totalmente de graça, passando conteúdo pago aqui que não tem ninguém no YouTube que ensina isso. Literalmente todo o conteúdo do YouTube não serve para porcaria nenhuma, que é somente conteúdo muito ruim. Apenas o meu mentor que eu tive tem um conteúdo que realmente eu aprendi e somente pagando. E muita gente aqui não dá valor, mas tudo bem, pode ficar tranquilo, pode sair do canal, que não tem problema. Você não é o público que eu quero aqui no canal. Então vamos aqui fazer a continuação, vamos continuar. Então a estratégia básica é basicamente observar uma reversão. Então eu consigo identificar a reversão, você faz a marcação de domínio. Pode ser qualquer tipo de domínio. Se for o pavio maior aqui, você vai ter que fazer a marcação diferente. Então o corpo tem domínio de compra, o pavio tem domínio de venda, e aqui o pavio da vela anterior seria domínio de compra, só que como eu fiz uma pressão maior, aqui vai ser domínio de venda. Aí, por exemplo, se for ao contrário, se for a vela vermelha aqui, a vela verde, e o pavio dela tiver menor do que o pavio da vela anterior. Então, nesse caso, a marcação vai ficar como? A gente marca o corpo como domínio de comprador. A gente pode marcar a ponta desse pavio como domínio de venda, porque na ponta desse pavio tem a ação dos vendedores. E o pavio da vela anterior como domínio comprador, que tem a ação dos compradores. Exatamente essa a diferença. O primeiro deixa um pavio maior e o segundo deixa um pavio menor. Então aqui vai mudar, porque aqui fez um pavio maior.
fiz uma pressão maior. Então aqui não vai ser mais domínio de compra, aqui passa a ser um domínio de venda. E aqui, como o pavio é menor, aqui vai ficar normal, aqui vai ficar o domínio de venda e aqui vai ficar o domínio de compra tranquilamente. É só observar aqui. Vela vermelha, o pavio dela é representado pela compra. Vela verde, o pavio dela é representado aqui pela venda, pelo domínio vendedor. Aí a estratégia básica é o que? Espera romper tudo de uma vez. Então espera romper tudo de uma vez, apenas uma vela rompendo toda a marcação de domínio. Não pode ser assim e também não pode ser assim. Tem que fazer aqui o rompimento por completo apenas com uma vela só. Aí como vai ser a sua operação? A próxima vela você vai esperar ela voltar. Então aqui ela tem que voltar, se é uma vela verde, ela tem que voltar no domínio de compra. Então ela somente rompe o pavio. Aqui, se você for observar, é domínio de venda. Então aqui não é um sweep. Se, por exemplo, romper esse pavio, aqui também é um domínio de venda. Então aqui não é sweep. O sweep é somente no domínio de compra. Então essa vela verde, ela tem que estar rompendo aqui domínio comprador. Aqui isso daqui é um sweep. Isso daqui é um sweep verdadeiro. Isso daqui não é sweep. Isso aqui também não é sweep. Porque essa vela aqui teria que estar rompendo o domínio de compra. Ela rompeu somente o domínio de venda. Então rompeu o domínio de venda. E essa daqui também rompeu somente o domínio de venda. Tá errado. Aí aqui o outro exemplo é basicamente isso. A gente espera romper por completo. Tem que romper apenas com uma vela por completo. Aí depois tem que voltar. Se voltar somente assim, já é um sweep. Se voltar assim, é sweep ou não é? Quero que você me responda aí. Nesse caso é sweep porque voltou aqui pro domínio de compra. Então aqui é um sweep verdadeiro. Aqui também vai ser um sweep verdadeiro. Mesmo aqui sendo um domínio de venda, só que ela já rompeu esse domínio de compra. Então tá válido. Então esses três cenários aqui vai ser válido para a operação de sweep de preço. Então esses três cenários é válido para você pegar aqui a sua operação de compra. Aí como vai ficar a sua operação de compra vai depender do cenário. Então qual que é o cenário ideal com mais confluência? Uma pressão de alta. Aí por exemplo aqui não fez pressão de alta, fica ruim, então já não faz a operação. Então aqui fez uma pressão de alta. E por que pressão de alta? Porque o pavio dessa vela conseguiu superar o pavio da vela anterior. Então temos uma pressão compradora. Temos já uma leitura mais forte para operar comprado. Aí vamos supor, já deu alvo em topo e fundo. Então aqui ó, vamos supor que a gente tem um topo, vela verde e vela vermelha. A gente tem esse topo. A gente pode marcar aqui o corpo, o pavio da vela anterior e o pavio dessa vela também. Se essa vela aqui o pavio não conseguiu tocar, é porque ela tem espaço. Então pode pegar a operação de compra. Aí vamos supor que ela conseguiu tocar aqui. Mesmo com pressão de compra, ela já deu o alvo. Então você não vai acreditar que vai fazer uma vela verde. Pode acreditar que até que ela vai fazer uma vela vermelha. Mas você não pode operar para venda aqui. Aqui o cenário é para operar comprado. Mas como já deu alvo no seu topo, vai ficar ruim a sua operação, vai ficar uns 50% para subir ou para descer. Então um cenário ideal é fazer uma pressão de compra, essa vela anterior fazer uma rejeição. Então por exemplo, a gente no domínio de venda já conseguiu rejeitar, vai ficar muito melhor a sua operação. E a rejeição, só lembrando, tem que ser a rejeição na primeira vela do movimento. Pode ser na primeira vela da reversão ou na primeira vela após o rompimento aqui, tendo uma vela de reversão, pode fazer a sua operação na rejeição, com o sweep de preço, com pressão de alta, sobrou espaço aqui para chegar no seu topo, aí sim você vai poder fazer a operação de compra, sempre colocando mais confluências possíveis na sua operação. Vamos lembrar de novo, não opere isso daqui isoladamente, que vai dar errado. Sempre tem que colocar todas as confluências possíveis e observar se o cenário está propício ou não para você pegar a sua operação. Então o cenário básico é fazer o que? Encontrar o domínio, encontrar o rompimento, encontrar aqui que essa vela aqui consiga romper o domínio de compra. Se fosse o cenário oposto, ia ser a mesma coisa, ia ser conseguir romper o domínio de venda, mas como essa vela é verde, ela teria que romper algum domínio de compra. Então se rompeu aqui o domínio de compra, é um sweep. Se não rompeu o domínio de compra, rompeu o domínio de venda, tá errado. Rompeu o domínio de venda, tá errado. Não tem operação aqui. Aqui é a mesma coisa. Rompeu o domínio de compra, tá certo. Rompeu aqui o domínio de compra, tá certo. Rompeu o domínio de compra aqui, tá certo também. Ah, mas rompeu o domínio de venda. Mas aqui já rompeu o domínio de compra. Então esses três cenários aqui tá certo e esses dois cenários aqui tá errado. Aí tem a marcação tanto aqui do domínio da primeira vela, onde deixa uma pressão maior, deixa um pavio maior. E aqui também o domínio em que a primeira vela deixa um pavio menor. Então são esses tipos de operações. Encontra a reversão, faz a marcação de domínio, espera romper, espera essa vela verde conseguir romper algum domínio de compra. Se o domínio for assim, tem que romper o domínio de compra somente do corpo. E se o domínio for assim desse jeito, tem que romper ou o domínio do pavio ou o domínio do corpo do domínio comprador. E também outra coisa aqui, ó. O que ele não pode é, por exemplo, a gente tem aqui e essa vela verde fazer isso daqui, ó. Se ela faz somente isso aqui, ela não tá em nenhum domínio comprador. É basicamente aqui a mesma coisa, ó. Por exemplo, a próxima vela veio e fez exatamente isso daqui. Não entrou no domínio de compra. Aqui a gente tem domínio comprador e aqui também a gente tem domínio comprador. Se essa vela não consegue romper para cima, não é um sweep. Ela tem que romper aqui para cima
ou romper aqui para cima para você pegar a sua operação de compra. Também sempre coloque mais confluência, nunca opere somente o cenário isolado. Então se você gostou dessa aula, eu sei que esse conteúdo é mais avançado, mas reassiste várias vezes para você conseguir compreender esse conteúdo, porque realmente eu entreguei o ouro. Na verdade, eu sempre entrego os ouros em todas as aulas, só você não percebe. Então se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like também, clica nessa próxima aula que tá aqui aparecendo para você, eu vou estar te aguardando lá. Então bora para a próxima aula e tamo junto.